Então, pessoal, vamos dar continuidade. Vamos falar agora um pouquinho sobre agentes públicos. Vamos nos situar. O que a gente falou até agora? A gente falou do Estado, falamos da República Federativa do Brasil, que é formada por 4 entes federativos e que existem os chamados 3 poderes, cada um com as suas funções típicas e atípicas, ok? Aí nós falamos da administração pública, que é formada por administração direta e administração indireta. A administração direta são os entes federativos, dotados de personalidade jurídica e que se podem se desconcentrar criando órgãos para um melhor atendimento da sociedade, uma melhor especialização. Secretaria de Saúde, Secretaria de Transporte, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Fazenda, eu atendo melhor a sociedade dessa maneira. Mas eu também posso descentralizar o serviço público. Posso descentralizar para uma entidade que tem autonomia e personalidade, que é a chamada administração indireta, que nós temos as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, sociedade de economia mista. Nós vamos trabalhar melhor isso depois na Constituição. E nós também podemos descentralizar alguns serviços para particulares, através das concessões, permissões e autorizações. Exemplos, os transportes urbanos, né, as concessionárias, os permissionários, por exemplo, aqui em Chapecó tem 2 tipos de permissionários. Nós temos os taxistas como permissionários e nós temos as funerárias particulares também como permissionários. Você sabia disso? É um serviço relevante, funerária? Claro que é. As funerárias se enquadram em permissionários de serviço público. Ok? É um serviço público delegado através de uma permissão. Não posso eu, professor André, abrir uma funerária hoje. Eu preciso de uma permissão municipal. Ok? Nem pense que eu vou conseguir, que eu não vou. Certo, pessoal? Agora, vamos falar de outro assunto. Vamos falar agora uma preparação para entrar em agentes públicos, para entrar na Constituição. O professor está preparando o terreno para a aula do capítulo da administração e estou preparando o terreno para a próxima aula de constitucional, que é com a Prof. Karen. Então, eu estou levantando a bola, depois ela vem e, né, corta. Tá? Então, é uma preparação. Mas agora, da minha parte, nós vamos adentrar num assunto interessante, que é os chamados agentes públicos. Tá? Então, eu quero que vocês me acompanhem lá, eu já fiz o esqueminha no quadro. Vem comigo aqui. Ó. Vamos falar um pouquinho sobre agentes públicos. Quem são os agentes públicos? Pessoal, agentes públicos é o conceito mais amplo que eu posso ter. É um conceito muito amplo. Quando eu falo assim, ó, agentes públicos, é um conceito bem amplo. Provavelmente aqui, vocês já foram agentes públicos. Alguém aqui já foi mesário? Já? Alguém aqui já foi jurado? Jurado, não? Ok. Então, os mesários, os jurados, são agentes públicos. Vocês sabiam disso? Naquele dia que eles são jurados, naquele dia que eles são mesários, eu estou prestando uma função. E eu sou um agente público. Agora, eu tenho vínculo com o Estado? Nenhum. Né? Mas eu sou jurados, mesários, são particulares que colaboram com o poder público. Nós vimos no bloco anterior particulares importantes que colaboram com o poder público. Nós não vimos os concessionários, os permissionários? São particulares que colaboram com o poder público. Então vamos lá. Qual o conceito de agentes públicos? Na Constituição, iremos encontrar o conceito de agentes públicos? Não, nós vamos adentrar nas espécies ali na Constituição. Mas eu preciso entender aonde se encaixa cada um, né? Então vamos lá. Agentes públicos é um conceito bem amplo. O conceito está na lei da improbidade. Por que está na lei da improbidade? Um mesário, no dia que ele é mesário, ele pode levar um celular da Justiça Eleitoral para casa? E se ele levar? Ele praticou um crime contra a administração pública? Sim. E vai responder por uma improbidade administrativa? Vai. Vai responder por uma improbidade. Um estagiário do Poder Judiciário, ou um estagiário lá do órgão que vocês vão trabalhar,
vai responder uma improbidade se ele levar um equipamento embora para casa? Sim. Porque ele vai se enquadrar no conceito de agentes públicos. Ele é um servidor? Não. Ele é um empregado? Não. Ele é um agente público. Ok? Então, toda vez que alguém se enquadrar nesse conceito amplo, é considerado um agente público. E o conceito é esse, ó. Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Alguém visualizou isso aqui, ó? Transitoriamente, sem remuneração? Mesário e jurado? Aqui, ó, mesário e jurado, tá? Por eleição, por nomeação, por designação, por contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos e entidades da administração. Então, exerceu, ainda que transitoriamente sem remuneração, cargo, emprego, função, é um agente público. Só que não é isso que cai na minha prova. Tá? Eu preciso saber as espécies. Esse quadro que está aqui, para vocês terem uma ideia, foi uma questão da prova da Polícia Civil para escrivão e para agente. 30 mil candidatos, a resposta estava aqui no quadro. Tá? Então, é um assunto importantíssimo. Tá bom? Imagina, para selecionar 30 mil candidatos esse assunto, então é um assunto importante. Então, vamos lá. Agentes públicos. Existem os agentes públicos civis e os militares. Quem são os militares? Existem os militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, e os militares estaduais, né? Polícia Militar e Bombeiros Militares. Aqui, pessoal, existe um mundo à parte. São regramentos próprios dos militares, tá bom? Então, aqui nós temos lá na Constituição Federal um regramento próprio. Vocês precisam estudar isso aqui? Não. Quem que precisa estudar isso aqui? Quem foi fazer o concurso da PM. Tá? Agora, existe também os civis. Dentro dos civis, existem várias categorias. Então, vamos dividir. A primeira categoria, tá, que não é a forte para a nossa prova, são os agentes políticos. Alguma coisa lembra vocês, agentes políticos? Prefeito. Prefeito, ele é um servidor ou um agente político? Um agente político. Então, o chefe do Poder Executivo e seus secretários, que são cargos comissionados, são agentes políticos. Ok? Os vereadores, deputados e senadores, agentes políticos. Ok? Qual é a característica desses aqui? Eles vão ter uma eleição e vão ter um mandato fixo. Nós vimos que é de 4 anos, salvo o senador, que é de 8 anos. Beleza. Os juízes também são agentes políticos? Sim. Agentes políticos enquadram seus magistrados. Os membros do Ministério Público, os procuradores de justiça, também são agentes políticos. A diferença é que esses aqui têm um mandato e esses aqui ingressam por concurso. Ok? Mas são agentes políticos. Por que são políticos? Porque representam os topos de cada um dos poderes. Tá? Agora, existem também os particulares que colaboram com o poder público. O conceito mais clássico que existe é do Eli Lopes Meireles. Ele diz assim, ó, dentro dos particulares que colaboram com o poder público, existem os agentes honoríficos, que nós temos como exemplo o mesário, o jurado, o conselheiro tutelar. Já ouviram falar do conselheiro tutelar? Ele se enquadra num agente honorífico. Ok? São particulares que colaboram com o poder público. Não são servidores, não são empregados públicos. São particulares que colaboram. Alguns com remuneração, outros sem remuneração. Por exemplo, o conselheiro pode ser remunerado. Outro exemplo de particular que colabora com o poder público, nós acabamos de ver ali, os chamados agentes delegatários. As concessionárias e permissionárias. Exemplo aqui em Chapecó, a concessionária de transporte urbano. As permissionárias, os taxistas, por exemplo, aqui em Chapecó, os taxistas. As funerárias particulares se enquadram nas permissionárias. Ok? São particulares que colaboram. Agente credenciado é o menos importante ainda. Pessoal, esses primeiros dois não são importantes ainda para a nossa prova.
salvo o permissionário concessionário que se enquadrou lá no nosso esquema. Agora, credenciados, quem seria esse aqui? Credenciado é um particular que representa o Estado num evento internacional. Exemplo, o Ronaldinho, quando representou o Brasil na Copa do Mundo. Ele é um agente credenciado pelo Estado. Tá? Lembrem aqui do Ronaldinho. Tá? É um evento internacional, ó, exemplo aqui o Ronaldinho. Ele era um agente credenciado. O Pelé já foi um agente credenciado em Copas do Mundo. Ok? Não é uma coisa forte para nossa prova. Certo? Agora, quem é o mais importante para a nossa prova? Esse aqui. Ó. É onde nós vamos estudar a Constituição. Os agentes administrativos, que é o que Eli Lopes Meirelles chama, podem ser também considerados servidores públicos em sentido amplo. Vocês, com o conhecimento que vocês têm agora, antes do professor ensinar, para vocês tudo não é servidor público? Esse é o conceito amplo. Não é esse que nós precisamos saber. Agora vocês são concurseiros. Agora vocês vão ter que saber esse conceito aqui. Se eu fizer uma enquete lá na principal rua de Chapecó, todo mundo vai achar que todo mundo é servidor. Mas não é assim que funciona. Ok? Agora nós vamos melhorar essa classificação. Existem os servidores, existem os empregados, existem os servidores temporários. Ok? Quem é o servidor público? Servidor público é aquele que ocupa essa é a característica principal. Eu ocupo um cargo público. Exemplo, controlador interno do município, engenheiro do município, enfermeiro do município, assistente social do município, é um cargo. Ok? E esse cargo é regido por um estatuto. Eu serei um servidor estatutário, porque eu tenho um estatuto. E qual é o estatuto de vocês aqui em Chapecó? A Lei Complementar 130. Eu sou regido por essa lei complementar. Eu, servidor do Estado de Catarina, sou regido por outra lei, a Lei 6745. Vocês serão por essa lei aqui. Vocês serão municipais. Ok? O servidor é aquele que ocupa um cargo. Fechou? Cargo. Ele é regido por um estatuto, por uma lei. Estatuto é lei. Tá? Só que, vejam bem, o estatuto, ele só se aplica aos efetivos ou ele se aplica também aos comissionados? Professor, nem sei o que é efetivo, não sei o que é comissionado. Eu sei. Tá? O que é um servidor efetivo? O que vocês imaginam que é? Isso é o que vocês serão. O servidor efetivo é o concursado. Servidor que ocupa um cargo efetivo. Será o concursado. E quem é o comissionado? É o indicado politicamente, é aquele que ocupa um cargo político. Exemplo, secretários, os CCs. Qual a diferença? O cargo comissionado não ingressa por concurso. Como é que ele ingressa, então? É a chamada livre nomeação, livre exoneração. Ou seja, nomeia e tira quando quiser. Ah, como é que se escolhe os secretários? Geralmente por composições políticas. Né? Faz um monte de acordos políticos, daí escolhe os secretários, ministros, tá? Mas são cargos políticos. Agora, pergunta de seleção. O Estatuto do município de Chapecó cuida dos comissionados também? Sim, olha aqui, ó. Aí que pega, né, a maioria das pessoas. As regras se aplicam aos cargos efetivos e aos cargos comissionados.
Qual a diferença? Esses ingressos por concurso, esses são de livre nomeação, livre nomeação. O servidor efetivo adquire estabilidade. Meu Deus, deixa eu trocar de... Só um pouquinho. Deixa eu trocar de caneta. O ar-condicionado arrebenta com as canetas, né? Deixa eu só trocar de caneta aqui. Só um pouquinho, tá? Pode tirar pro lado. Ó. O efetivo adquire estabilidade? Sim. Após quanto tempo? 3 anos de quê? Estágio probatório. É isso que nós vamos estudar na primeira aula do Estatuto. Então, eu sou nomeado, posto exercício, 3 anos de estágio probatório, estabilidade. Quando eu adquiro estabilidade, como é que eu sou chamado? Servidor? Servidor público? Quando eu adquiro os 3 anos, ali que eu vejo o sol nascer diferente. Efetivo, todos vocês serão quando ingressar no concurso. Mas existe servidor de carreira, tem um nome. Quando passa os 3 anos, como é que é o nome? Vocês serão estáveis. Durante o estágio probatório, vocês serão não estáveis. Após 3 anos de estágio probatório, serão estáveis. Aí vocês veem o sol nascer brilhando diferente. Porque para perder o cargo é mais difícil. Ok? Depois eu vou explicar como é que perde o cargo público. Pode perder o cargo? Pode perder. Tem 4 possibilidades de perda do cargo público. Ok, então, vamos lá. Servidor ocupa cargo, fechou? Que pode ser efetivo ou comissionado. Empregado público ocupa emprego. Então, empregado público ocupa um emprego. E esse emprego tem estatuto? Não. Esse empregado público é regido pela CLT. Ele tem um contrato de trabalho. Aonde que eu encontro empregados públicos? Lá no outro quadro. Vem comigo aqui, eu vou explicar. Olha só. Aonde eu encontro nessa administração pública direta e indireta servidores e empregados? Na administração direta, eu encontro quem aqui? Os servidores. Desse lado aqui, naquele lado que a lei cria as entidades, numa autarquia, pense aí, ó, Universidade de Fronteira Sul, os professores federais, são empregados ou servidores? Quem trabalha no INSS é servidor ou empregado? Servidor. Isso! Então, eu vou botar em vermelho aqui, ó. Quem está desse lado é um servidor. É mais protegido pela lei. Então, quem vai ser professor universitário federal, quem vai trabalhar no INSS, quem vai trabalhar na FUNAI, vai ser um servidor estatutário. Agora, quem trabalha desse lado aqui, ó, nas autorizadas pela lei, trabalha nos Correios, na Caixa Econômica, na Petrobras, vai ser um empregado público. Ok? Desse lado é empregado, desse lado é servidor. Fechou? Por quê, professor? Porque desse lado é privado. Não tem diferença entre, por exemplo, um Banco do Brasil e o Itaú. Os tratamentos, né, tem que ser igual pelo mercado. Significa que aqui eu vou ter um empregado público. Tá? É uma relação de direito privado. Agora vem comigo aqui de novo. Olha só, vamos voltar. Aonde que eu tenho servidores? Agora vocês têm que saber. Na chamada administração direta, que é onde vocês vão trabalhar, nas secretarias do município. E teremos também aonde? Nas autarquias e nas fundações públicas de direito público. Tá? Mais fundação pública de direito público. Exemplo, a FUNAI. Tá? Aquela fundação pública de direito privado, ela é muito fraquinha, tá? Não temos nem exemplo na doutrina, tá? Tem só a Fundação Padre Anchieta, então é muito pouco, então não vale a pena a gente estressar. Mas aqui,
Aonde que eu tenho empregados públicos? Nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Então, se eu fizer um concurso para a Caixa Econômica, para os Correios, para o Banco do Brasil, para a Petrobras, eu serei um empregado público. Agora, vamos lá. Empregado público adquire estabilidade? Não. Não tem estabilidade. Ah, professor, mas eu faço concurso. Beleza. A tua demissão tem que ser justificada. Mas tu não terá estabilidade. Então, quem trabalha na Casan, na Celesc, na EPAGRE, na Cidasc, aqui no estado, quem trabalha no Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Correios, são todos empregados. Ok? São regidos por um contrato de trabalho das regras da CLT. Ok. Existe também os chamados servidores temporários. Temporário ocupa cargo? Não. Temporário ocupa emprego? Não. Temporário ocupa uma função pública temporária. Aonde que eu tenho agentes temporários? Quando eu tenho uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Exemplo, quando eu tenho aqui no estado os agentes temporários. Onde é que eu tenho agente temporário aqui no estado? Alguém aqui é agente temporário? Professor ACT? O município também tem ACT, não tem? Tem os agentes, professores temporários, né? São ACTs. Mas também tem os professores de carreira, que são os servidores. Tá? Esse tem uma regra própria. O servidor, o agente temporário, ele tem regramentos próprios. O censo ele vai ser enquadrado num agente temporário aqui. Só que tem regras próprias, tá? Por exemplo, o agente comunitário de saúde, de endemias, tem regramentos próprios. Pessoal, eu até fiz no arquivo lá do site, depois na próxima aula eu mostro, quando eu mostrar o estatuto, eu peguei as leis do município, se vocês olharem lá, tem um arquivinho que eu separei cada um dos tipos que tem ali no município. E por exemplo, esse vai para o regime geral, esse é seletista. Depois eu mostro para vocês, porque surgiu dúvidas no concurso anterior ainda. Professor, tal cargo, daí eu mostrei, tá? Então, mas eu não quero adiantar ainda. Na próxima aula, quando a gente falar de estatuto, aí eu mostro para vocês, tá bom? Por enquanto, agentes temporários ocupam uma função. Tá? Fechou aqui? Servidor ocupa cargo, empregado ocupa emprego, servidor temporário ocupa função. Servidor público ocupa um cargo, adquire estabilidade após 3 anos, se for efetivo. Se o cargo for comissionado, não adquire estabilidade. O empregado público entra por concurso, mas não adquire estabilidade. E o agente temporário não tem estabilidade. E como é que ingressa um agente temporário? Por concurso? Por processo seletivo. Que pode ser uma prova, pode ser uma avaliação curricular, depende da situação. Por exemplo, agentes do DEAP temporário, tem prova física, tem análise curricular. Ok? Fechou? Então, vamos fechar esse bloco. No próximo bloco, então, começamos a Constituição. Fechou?